Quem nunca teve medo e quando fez aquilo, viu que era só um medinho bobo? Quem nunca teve medo e foi com medo mesmo? E quem nunca teve medo de cair de moto e se ralar? O tema de hoje é medo. E quem tem cu, tem medo. Meu nome é Diego Meu nome é Cadu. Meu nome é Igor. e a gente te convida para tomar um chá. Então, o tema de hoje é medo, né? Então, Diego, quais são os seus medos? Me conta. Então, vou falar um medo bobo e um medo sério aqui. Um medo bobo, mas não é tão bobo não, que é um trauma de infância. É de lagartixa, tem gente que chama de calango, essas de muro de quintal, verde, Aham. grande. Então, morro de medo de lagartixa, mas é um trauma de infância porque eu tava tacando pedrinha nenhuma e ela pulou em mim e agarrou em mim e aí desde então minha vida não foi mais a mesma com lagartixa. E esse trauma, ele passou para além das lagartixas verdes, porque aquelas brancas de dentro de casa que fica balançando a cabeça também me mata de medo. E do meu medo mais sério assim, mais libriano, nossa, é bem libriano, é de estar mal com alguém ou fazer algo de prejudicial para alguém e, tipo, não saber e a pessoa não contar e ficar, tipo, no ar, sabe? Estar mal com alguém sem saber. Acho que esse que é meu medo mais sério, assim. Para quem não ouviu o último episódio, essa é a mesma pessoa que dá gosto. Ai, Ai, inferno. Ai, hipocrisia. eu amo. E eu sei, Caduzinho. Ah, eu acho que. Ah, eu acho que o meu só me vem à cabeça um medo mais sério mesmo, que é o medo do ridículo, sabe? De fazer o ridículo. E eu tenho ele Aham. como um medo mais sério porque é um medo que me paralisa, que não me deixa fazer as coisas, inclusive coisas que eu gosto de fazer. Tanto que recentemente teve um treino na faculdade que eu tive que apresentar um trabalho muito chato da matéria que eu mais odeio. É um trabalho que pra mim ficou muito bom, que eu consegui linkar com os trem e tal, que eu falei assim, gente, sou muito inteligente. Só que eu estava muito inseguro por ser uma matéria que eu não domino. Então, quando vem essa insegurança, essa questão da apresentação em público, aí vem o medo do ridículo. Aí chegou um momento lá que uns calcinha dura do caralho começaram a rir. Eu não sabia. Ah, detalhe. Eu tava num grupo onde tinha uma mulher mais velha que ela já estava muito nervosa porque era o primeiro trabalho que ela ia apresentar. Então a gente já estava nesse processo de acalmar ela. E eu tenho esse trem de pegar as coisas pra mim e me colocar na linha de frente, sabe? Então eu peguei um pouco do dela e já tinha o meu. E ela terminando de apresentar, esses calcinha dura começaram a rir. Aí eu não sabia se estava rindo dela, se estava rindo da gente. Aí já veio a sensação do ridículo e eu já fiquei nervoso. E eu não consegui fazer nada do que eu planejei. E eu simplesmente só li o trabalho. Então, quando eu falo, isso é uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto muito de falar em público. Eu falo para as outras coisas também, inclusive dançar. Igual eu, gosto muito de Vogue. E só que eu não consigo dançar Vogue em público. Eu não danço Vogue maravilhosamente, mas no meu quarto, por exemplo, eu sei que me desenvolvo melhor do que em qualquer outro lugar. Aí no Safe Space, por exemplo, que é igual resenha na casa do Paulo, eu ainda faço uma gracinha ou outra, mas nunca da forma que eu faço em casa. Justamente pelo medo de estar sendo ridículo, sabe? Sim. Então, Cadu, eu acho que o medo do ridículo, sem querer banalizar o seu medo, ele é meio que geral, assim. Todo mundo tem medo de passar por uma situação constrangedora, de ser ridicularizado, principalmente em público. E eu acho que isso, pelo menos para mim, me ocorre quando, na questão de insegurança, né? Ou quando eu não domino alguma coisa. Por exemplo, se eu for apresentar um trabalho, alguma coisa assim, tiver que falar em público, principalmente quando envolve apresentar as coisas em público, quando eu não domino o assunto, e, tipo, esse medo do ridículo, ele bate lá nas alturas. Mas e você, Igor? Então, antes de eu falar do meu medo aqui, que é realmente muito bobo, eu tenho medo, igual você falou, que é uma coisa mais comum, do medo do ridículo e tal, mas eu tenho medo de ser essa pessoa que não tem o medo do ridículo, sabe? Porque a gente sabe que tem gente que não tem noção nenhuma, velho. E eu me considero uma pessoa que tem muita noção do ridículo, saca? Então eu tenho medo de algum dia eu perder essa mão e ser essa pessoa mó idiota mesmo, que não tem medo, assim. Sim, Medo mas de aí no não ter caso, o que medo. seria o ridículo pra você? Eu não sei.
É porque eu acho que o que veio na minha cabeça foi algo exagerado, foi algo, tipo, muito over, tipo, sabe essas pessoas que não sabem, tipo assim, que gritam no lugar onde não é pra gritar, sabe? Que não sabe entender o espaço que tá ali, saca? Não sei se vocês me Ah, pegaram. mas eu acho que isso. Eu, Cadu, particularmente, eu não associo isso ao ridículo. Ah. Tanto que uma das minhas metas, principalmente em terapia, por exemplo, é perder esse medo do ridículo. Tanto que, quando eu falo desse medo do ridículo, me vem uma pessoa à cabeça, que é a Ruana, a nossa convidada do EP de Criança Viada, porque eu vejo ela no Insta, eu fico literalmente olhando assim e falei assim, velho, quando eu crescer eu quero ser igual a ela. Principalmente nessa relação do Vogue que nós duas estamos tendo, sabe? Tanto que eu Uhum. sempre venho falando muito com ela, falei assim, mulher, tô para começar as aulas, quero começar as aulas, só que eu tava muito sem tempo. Cheguei a olhar com a minha professora, inclusive, e eu fiquei nessa questão por causa do tempo. Então, o ridículo para mim, por isso que eu te perguntei, o ridículo para mim entra no que a gente falou nesse EP de Criança Viada, sobre ser tudo aquilo que foge daquele padrão, sabe? Uhum. Porque eu acho que vem mais do julgamento do outro. Nem essa falta de noção, porque isso que você fala sobre gritar em um local que não devia, essa falta de educação, essa falta de noção mesmo, eu acho que vem de pessoas sem noção. É, eu acho que é isso, eu acho que o meu medo então o que eu queria dizer é isso, eu acho que eu tenho medo de ser sem noção. E não Hum. faz sentido, real, Sim, é isso. isso. Mas esse É, medo seu do Vogue, Cadu, ele é uma insegurança por não dominar ou é por causa das questões que a gente falou no outro episódio? Não, mulher, mas por não dominar mesmo. Eu tenho noção de que eu não danço, por exemplo. Eu faço o básico do básico, mas eu não me sinto à vontade para fazer o básico, por ser algo que eu ovaciono, sabe? Que eu coloco, tipo, lá num pedestal, que eu falo assim, puta que pariu. Então, coisas que são assim, eu tenho muita dificuldade de executar, porque eu cobro de mim uma excelência para executar. Tanto uhum, Então que é eu falei. um. Hum? Pode falar. Tanto que eu falei, foi com a Juni, domingo, que a gente saiu, sobre. Eu acho que foi com ela. Sobre eu tá querendo fazer as aulas para eu conseguir reproduzir isso nos rolês. Até porque eu sei que eu fazendo aula, eu vou começar a executar de uma forma que eu acho mais aceitável, que é onde eu vou passar a ter um domínio e vou passar a ficar mais confiante para fazer isso, entendeu? Era isso que eu ia sim. falar na hora que eu te cortei. Que é um medo que quando você dominar e aí você tiver mais confiante, é um medo que já vai passar, entendeu? É, mas que acaba sendo um medo bobo também, porque eu tenho essa noção de que tá tudo bem, sabe? Eu não sou dançarino. Eu não acho que é um medo bobo, não. É um medo ok. É bom que você sabe o caminho pra sair disso, né? É. Uhum. Isso é legal. E o seu medo, Igor? Meu medo, gente, eu tenho medo de galinha, mas aí o medo de galinha é medo de galinha calçando tênis e correndo, assim. Se vocês procurarem no YouTube, tem vídeo de galinha correndo de tênis e mochilinha. E eu já chorei assistindo esse vídeo, juro por Deus. Eu fico com muita agonia, velho. Mulher, Amiga, não tem como. o pior de tudo é que quando me vê uma galinha correndo de tênis, eu só consigo imaginar uma coisa fofa correndo, sabe? E aí, eu, tipo, fico com o maior medo disso. E eu fico, véi. Juro, gente, é muito bizarro, assim, mas eu tô vencendo esse medo, eu tenho fé. E outro medo que eu tenho, que é de spray de pimenta mesmo, assim. Eu fui no comício do Lula, e aí lá, do nada, eu tava assim, de boa, e eu pensei assim, velho, vou colocar minha máscara. Eu tive vontade de colocar minha máscara. E já tava flexibilizado. E aí, do nada, eu vi que todo mundo que tava ao meu redor começou a tossir, assim, tossir, sair do lugar e tal. E aí eu fui pro banheiro, assim, porque eu fiquei preocupado. Falei, mano, que isso? Todo mundo com Covid aqui, porra. Aí, quando eu cheguei no banheiro, eu descobri que tinham soltado spray de pimenta lá e eu acabei desbloqueando o medo. Que é isso, medo de spray de pimenta, porque eu fiquei com medo de eu começar a tossir, não parar mais, e eu não senti nada, gente. Minha garganta não coçou, meu olho não ardeu nada. E todo mundo que tava ao meu redor tava lá, morrendo de tossir, jogando água na cara, né, pra piorar a situação. Mas. E aí eu comecei a procurar coisas, inclusive, pra quando eu jogo spray de pimenta, que eu vi que é bom leite. Mas quem vai andar com leite na bolsa, né? Tipo. Né? Então, Mas é um medo de basicamente. uma coisa que nem aconteceu, né? Tipo assim, aconteceu, mas você não foi atingido. É, Mas já engatilhou ali um. sim. Então, assim, sempre que eu for, sei lá, pra alguma manifestação e tal, acho que eu vou levar leite. Mulher, eu acho que você não precisa de leite porque você já tem seu sexto sentido, sabe?
Ele te no Olix aqui, ele falou assim: ei, coloca a máscara agora. Você Exatamente. colocou, saiu e saiu plena, sabe? Que eu fiquei, Mas leite é bom, né? leite é bom. É, não tem como ficar andando com isso. Com multidões. A senhora entendeu, né, minha filha? Ela é Ai. É. Ai, ai. Mas o contrário, vamos pro oposto. Um medo que todo mundo tem, mas que você encara numa boa, assim. Avião. Eu Eu não acho falo que que avião é um medo que todo mundo tem, não. Ah, não, não todo mundo. Ué, mas não tem nenhum medo que todo mundo tenha, mas eu acho que a Nem na maioria. primeira vez? Que eu? É. Não. Sabe o que que eu penso quando eu tô andando de avião? Eu sempre penso assim, cara, a Beyoncé, ela anda de avião o tempo todo e nunca aconteceu nada com ela. Não vai acontecer comigo. mulher, mas não tem como acontecer algo com Deus, né? É Né? verdade. Se Deus derrubar o próprio avião, aí ele tá meio doido. No meu primeiro voo, eu não tava nervoso, não. Hum. Mas a primeira coisa que eu pensei, assim, quando eu tava lá no alto, era tipo, nossa, caralho, de ônibus isso aqui é o dobro, o triplo, o quádruplo do tempo. E também tinha duas freiras dentro do avião. Falei, não tem como isso cair, né? Ah, Duas mas. freiras lá dentro. O dia Não, que eu e o mulher. Cadu viajamos com a Paula Fernandes, eu acho que eu pensei um pouco disso. Eu falei assim, mas aí, tipo assim, se o avião caísse, a gente não ia nem ser notificado, né? Ia ser tipo assim, avião da Paula Fernandes caiu e mais 300 passageiros. Sim. Mais 300 pessoas e dois viados. Ônibus capota com duas pessoas normais e dois gays. É, Com que Paula ódio. Fernandes e dois gays. Nossa. É, Não, mas eu sinto. Aí, tá vendo uma coisa que me faria perder medo, assim, tipo, viajar com pessoas famosas. Eu ia ficar tipo, ah, não, de boa, isso aqui não vai cair, não, sabe? Não sei. Então eu não tenho medo de avião, não, assim. Eu acho que, por exemplo, a gente nunca pegou. A gente pegou turbulência aquele dia, Cadu? Acho que Acho leve, que né? não, mulher. Não. Não. Mas eu nunca peguei, então, turbulência No meu pesadona. ônibus eu peguei mais turbulência do que ele pegou. Medo de no ônibus. Contagem Centro, você pegou mais turbulência que. Eu não moro em Contagem, me É. respeita que eu sou Belo Ah, Horizontina. Ai. Realidade, dou um passo pra fora, tô em Contagem. também, real. Mas se você for parar pra pensar, o avião em si, se você parar pra analisar, é pra dar medo. Porque é um tubo de metal de 10 toneladas Hum. voando. Mulher, mas no Tipo, seu caso, o avião vai dar medo por quê? Porque piranha tá acostumada a ficar na água. Piranha voar fica meio difícil, né? eu e você, né? É o habitat. Desgraçada. Fora do Minha filha, habitat, me literal. respeita que eu sou uma mulher casada. Amiga, mas. Ah, outro medo, gente. Medo de elevador. Eu também não tenho nenhum. E, tipo, eu vejo muita gente falando que tem medo de elevador. Eu não tenho nada, assim. Ah, eu não tenho. Eu acho que medo que muita gente fala que tem, eu não tenho, é medo de cobra, Ai, escorpião, eu tenho esses, agonia de esses cobra, bichos mas. peçonhentos assim, aranha. Eu Ui. lembro que teve uma vez que a professora chamou um cara lá na escola que levava isso aí tudo. Aí tinha até uma cascavel lá louca, que ficava lá Eu assim, imaginei uma cobra fascinada. doida, E sabe? ele levou, Ficava que nem você inclusive, conversando, né, amiga? eu tava lá me comunicando com ela, falei assim. Aí ele levou, inclusive, aquela amarela lá, é Piton, pesadíssima, que eu me senti a Britney, sabe? Falei assim, No Aham. VMA de 2002. é. Mas assim, que nem o Igor falou do elevador, eu acho que é um medo que pode surgir a qualquer momento se der ruim quando a gente estiver lá, entendeu? Se você estiver no avião e bater uma turbulência, talvez, provavelmente você vai desenvolver um medo ali nos próximos voos. E elevador, a mesma coisa. Se você ficar preso umas 5 horas num elevador porque travou com você, grandes chances de você desenvolver um medo ali. Não, então, eu acho o seguinte. Eu acho que, Ai, por depende de quem que exemplo. eu tô preso. Meu Deus, Cadu. Mas eu acho assim, por exemplo, quando a gente fala de medo de avião, eu imagino aquela pessoa que, tipo, realmente, olha, eu não vou entrar nesse negócio, sabe? Eu imagino mais isso. Obviamente, eu acho que pode ser a pessoa mais corajosa do planeta, que você tá dentro do avião, o avião tá tremendo todo. Por mais que você entenda de turbulência e tal, se ele dá uma tremida, alguma coisa, você vai ficar com o seu cu na mão, velho.
Eu acho que isso é inegável. Então, eu acho que quando eu penso em medo, é aquela fobia mesmo. Igual eu tenho uma tia que ela morre de medo. Ela fala que ela não vai viajar de avião nunca na vida dela, sabe? Então, esse tipo de medo eu não tenho mesmo, assim. Entendi. Eu acho que nem com a turbulência eu tenho, porque na minha viagem pro Rock in Rio, por exemplo, eu cheguei a pegar uma turbulência na volta, até porque tava chovendo muito. Então, eu fiquei tranquilo. Até porque é o que eu falei. Quando eu brinquei sobre o meu ônibus ter mais, é porque, gente, andando de avião, eu me senti andando de ônibus. Sendo bem Eu sincero, também. só que com uma vista privilegiada. E sem quebra-molas. Nossa, e no meu primeiro voo, eu sentei numa poltrona de boa, a que eu tinha comprado mesmo. Hum. E aí, pouco antes do avião subir, tinha um menor de idade na área da porta de abrir. Ah, E aí, a primeira pessoa que a aeromoça, aeromoça. que a aeromoça perguntou se podia trocar foi pra mim, né? E eu fiquei sem jeito de negar, de falar não. E aí ela tá assim, não, você tem condições para abrir a porta caso aconteça alguma coisa? Eu fiquei, gente, pelo amor de Deus. Nossa, Ela já inseriu um trauma ali. minha filha, Gente, ela contando com um gay pra salvar a vida de várias pessoas. Não, eu com abrir meu, a É isso, porta de aí morre todo mundo. emergência. A última coisa que eu vou pensar se o avião estiver caindo é abrir a porta de emergência. Se ô minha precisar. filha, eu com meu porte de atleta, se depender de mim pra me abrir aquela porta, eu vou morrer. Quebra o braço. Vai morrer. Não, e ela explicando como é que abre, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, esse espaço para perna extra aqui não compensa esse esforço todo. Ah, eu tenho medo de perder voo. É porque é caro, né, É, amiga? Pra depois juro. marcar Mulher, a nós já volta. quase perdemos um por Já minuto. quase Que ódio. perdemos, é real. Falando em medo, gente, medo bobo ou não, o que que a gente fez? A gente mandou mensagem para nossos amigos perguntando, né? Não todos, alguns amigos, perguntando quais são os medos bobos deles. Então a gente vai ler alguns aqui para vocês. Pera aí, a gente tem que organizar, porque vão ser 6. Nós vamos citar quais? Ah, eu vou citar uns outros que eu anotei aqui. Vai falando aí, de boa. É. Ó, os que tem é o da. Os que eu mandei foi o do piolho, capacete com piolho. Hum. O medo da agulha na televisão, sendo que não tem medo de agulha, tatuagem nem nada. O da máscara, E o da máscara, que é o que no maior. caso é tipo Homem-Aranha. O da máscara é ótimo. É. Já chega falando. E ela mandou também do mar, eu mandei lá. Já. Mar, coisas do infinito, tipo mar, Também mandaram aqui. oceano, Pra mim também espaço, mandaram alto que dão essa mar, sensação do não sei o quê. infinito. Ah, eu tenho. Ah, eu acho que eu tenho essa fobia, Cadu. Passado. Do infinito? Eu tenho fobia, não fobia, mas eu tenho medo do pra sempre, assim, tipo, É, ela até falou que tem um medo, tem um nome pra essa fobia. caramba, eu não sabia. Não, mas é coisa. Estamos falando de coisa física. Não, de tempo, espaço, assim. Ela tá falando de coisa física, Coisas que não? normalmente dá a sensação de infinito. Ela tá Sabe, falando de igual o mar, coisas você olha pro físicas. mar, não vê fim. Olha pro espaço, não vê fim. Ah, não, então não é o mesmo do meu. O seu é como? Eu tenho medo pra sempre, tipo, igual a gente fala, os cristãos acreditam que a gente vai pro céu pra sempre, mas o pra sempre sempre acaba, velho. Tipo, é impossível. Nossa, pra sempre é tempo pra caralho. Nossa, é pra sempre, você tem noção? Então, o primeiro que eu recebi aqui, de uma amiga minha, foi um que eu achei tudo. Que é medo de máscara, gente mascarada, sabe? Tipo, gente fantasiada de Homem-Aranha. E ela tava me contando que teve um dia que ela foi pra uma ação beneficente numa creche, numa escola, sei lá. Aí, do nada, apareceu lá um Homem-Aranha e um Pantera Negra, se não me engano. Aí chegou na hora. Ah, detalhe, ela não sabia que tinha esse medo. Aí chegou na hora, eles pediram pra ela tirar foto, só que na hora começou a bater um desespero nela, um medo, e ela pegou o telefone pra tirar foto e só ficou focando neles. E foi isso, e ela não conseguia. Até que ela só entregou o telefone pra uma outra pessoa e foi chorar. Então ela Meu chegou no Deus. lugar pra fazer uma ação beneficente, saiu traumatizada, descobrindo um novo medo, sabe? E bateu esse surto na hora, ela não tinha. Sim, não Meu tinha. Deus. Nossa, que doideira. O povo me Gente, falou é um pouco genéricas aqui, que é tipo uns anfíbios, né? Barata, grilo. Alguém me falou, insetos. Grelo?
Olha, misoginia. Cuidado. Não, eu não Gente, tenho você medo sabe, de grilo. sabe qual é o pior de tudo? Eu achava que grilo era cu. Tenho medo Eu do descobri com Cadu, uma tenho amiga medo do nossa Cadu. que não. Eu falei assim, gente, mas eu sempre usei grilo como se fosse cu. Eu falei assim, tá bom, né? Gente. Aí alguém me falou que eu tenho medo de gia. Só que aqui na minha terra, Gia é alguém usa signo. gia aqui? Gia é perereca, rã, que tem lá no Nordeste. É. É um nome regional pra isso. É uma rã, a gia. Eu tenho medo. Esse bicho pula e eles falam que taca, cospe um negócio lá que cega a gente. Que isso? O Cadu tem medo de aula de biologia, você viu? Uhum. O quê? Alguém me falou que tem medo de gato O também. Cadu tem medo de aula de biologia, amigo. Por quê? Você confundindo grelo com cu, que isso? Fugiu de tudo. Por isso que ela é psicóloga. É. Ai, ai. Mulher, pior que psicologia tem biologia, viu? Ai, que ódio. Tão É o meu certo. pesadelo da psicologia. Próximo medo. Não, me falaram aqui também de medo de gato. Não entendi muito bem. Acho Gente, fofo. morro de medo de gato. Morro de medo. Minha Se tia você, morre de medo. às 3 horas da manhã, se você me coloca um assaltante e um gato em cada lado do passeio, eu vou Você brigar com o mama assaltante, assaltante, né, porque o amiga? gato eu corro. Ela Você mama mama assaltante, assaltante. amigo. E me respeita, sua vagabunda. Ai, Ai, meu Deus do céu. Ou, eu tenho medo de cachorro. Olha que doideira. Medo real, assim. O que é isso? Como que uma cachorra tem medo de cachorro? Pois é, e ela amigo. tem um cachorro. Eu não tenho medo do meu cachorro, porque ele já comeu minha casa toda. Mas, juro, teve uma vez que eu tava indo trabalhar, eu trabalhava com meu tio. E eu já tava super atrasado. Gente, eu desci do ônibus, tinha assim. Como é que chama um conjunto de cachorro? Com vários cachorros? Não sei. Mas tinha muitos Manada. cachorros. Manado, mano. Nada a ver. Um cardume. Cardume de cachorro. E aí, esses cachorros, era aqueles cachorros vira-lata, sabe? E aí, eu dei a volta no quarteirão. Atrasei, eu acho que mais uns 15 minutos. Por causa desse medo. Aí eu cheguei lá na porta do restaurante do meu tio. Sabe quem tava lá na porta? Os cachorros. Ou Não seja, né? adiantou porra Resolveu nenhuma. nada. Diz Mas que eu tenho medo cachorro real, sente. assim. Mão suando e tudo mais, gente. Tenho muito medo. Diz que cachorro sente o medo, né? Ai, gente, eu também morro Fala. de medo. Eu lembro de uma vez, eu chegando no rolê bebíssimo. Tipo, 4 horas da manhã. Aí eu peguei um ônibus do bairro vizinho, porque o meu ia demorar a passar. Aí eu peguei e desci próximo a um posto de gasolina. E detalhe, eu tava, tipo, muito bêbado mesmo. Só que aí, na hora que eu vou ver, tem uns cachorros vindo pro meu lado. E eu, no desespero, só olhei assim, tinha um murinho no posto de gasolina. Aí eu peguei, lembro que eu só subi em cima desse murinho, os cachorros tentando pular e escalar pra me morder. E na minha cabeça de bêbado surgiu uma ótima ideia, né? Tinha uma moto vindo na hora. Então o que que eu pensei? Vou pular, entrar na frente da moto, aí o motoqueiro vai atropelar os cachorros e eu saio correndo. Meu Deus. E lá vai eu fazer isso. E deu certo, só que ninguém foi atropelado. Aí eu fui embora pra A casa Cadu gritando. pensando isso, que nem aquele stories da Paisane, escrevendo um roteiro, Ah, é. Mais um roteiro saindo. mas o roteiro saindo. Mulher, o importante é que deu certo. E O é isso, importante eu é não que fui funcionou. atropelada, os cachorros. Luísa Mel, é isso. Olha, um amigo meu falou que tem medo de cigarra. Segundo ele, elas são desgraçadas e são completamente piradas e kamikazes que pulam de cabeça em direção à cabeça da gente. Com Que certeza ele estuda, kamikaze? com certeza ele estuda na UFMG e elas estão mijando nele lá. Kamikaze é que se mata, amigo. Hã? Que? Aqueles aviões que se jogavam nas guerras, chamava kamikaze. Ó, eu Ah, achei que era o tá. brinquedo. Gente, que. Ah, eu também tenho medo dessas coisas, assim. Sei. Por um lado mais introspectivo, um amigo Hum. meu falou que tem medo de medo de descobrir, de nunca descobrir o que ele quer fazer da vida. É. Eu me dei, ó. Eu acho que a Eu, gente morre eu- sem saber o que quer fazer. A gente muda todo dia. Você termina de fazer uma coisa e de repente você não quer. É Tem assim. gente.
tem gente que tem mais, não propósito, sabe? Mas eu acho que tem gente que sabe mais o que quer. E tem gente que não É. sabe. Às E vezes tá eu não tudo bem. sei também, tá tudo bem. Acho que a gente é feito de mudança mesmo. Então, fez 5 anos de faculdade, aí você trabalha com aquilo mais uns 5, aí de repente você fala assim, ai, não, Real, cansei, não é real. isso que eu quero fazer. Aí você vai pra outra. Enquanto você tá vivo, você pode mudar, gente. Tudo certo. Nossa, ele falou um medo muito real aqui, que, olha só, ele foi Diego, muito você vai ler todos os específico. medos? Vou, esse foi muito específico, vocês vão entender. Júnior, um beijo. Ganhar na loteria, não saber administrar o dinheiro e voltar a ficar pobre. Parênteses, apostei uma única vez na Mega Sena da virada. Nesse caso, Isso é Ai, é medo de medo. ser burro. Medo de ser burro. Eu tenho medo do que os não. outros. Olha só, que coisa surtada. Eu tenho medo do que os outros daqui da minha cidade vai falar se eu ficar rico, for pra fora e ter que voltar pra essa miséria dessa cidade ridícula. Nossa, já Amiga. pensou? Ela saindo igual aquela meia da novela, tipo, eu tô rica, rica. Porque eu sou rica! Eu sou rica! Aí depois volta, Entregando currículo. Depois feito um volta cão carteira arrependido, assinada. com as suas orelhinhas. Hã? Depois volta, tem que voltar de carteira assinada. Pra aquele mesmo emprego que você mandou o patrão se fuder porque você tava milionária. Nossa, isso me lembra aquele cara que não apostou na Mega da Virada no restaurante e foi o único que não ganhou, eu acho, E numa foi o cidade. patrão ainda, foi o patrão, perdeu todos os funcionários. Eu gosto é disso aí, Nossa. reparação histórica. Não, mas eu acho que nesse caso não foi patrão. É, tipo, vários amigos ganharam, aí eles pediram Foi. tudo conta, porque tava rico, e aí ele não participou. E não sei por que diabos ele não quis participar, e aí ele não ficou rico. Ai, Não será que viu. é o mesmo caso? Porque o que eu vi era o patrão. Pelo menos me falaram que era o patrão. E eu falei assim, bem feito, se fudeu. Ficou sem funcionário, vai ter que pagar acerto pra todo mundo e vai ficar sem dinheiro. Por isso que quando tem, de fim de ano, o pessoal começa a falar, ah, vou fazer um bolão, eu entro, porque vai que ganha e eu fico pra trás. Sim, sempre E tem eu nem gosto, chance. eu não jogo nada o ano inteiro de Mega Sena. Mas chega na da virada, o pessoal começa a fazer bolão, eu me sinto na obrigação de participar. Não é? Vamos lá, gente. Eu separei aqui algumas fobias que são engraçadas, mas que a gente nem sabia que existia. Então, é um tópico aí de curiosidade no podcast, beleza? A que mais me chamou a atenção, assim, de início é o seguinte. É, o nome da fobia se chama estruminofobia, que é o medo de morrer cagando. Mulher. O meu medo não é nem morrer cagando. O meu medo é eu morrer dentro do banheiro e o corpo de bombeiros Pelado. ter que ir lá me buscar pelado. Eu morro de medo disso acontecer. Amiga, é real, eu também tenho. Nossa, eu sempre penso assim. Não, igual. Ah, eu vou falar uma coisa meio podre. Mas, tipo, bater no bolo. Eu sempre penso que vão ver o último pornô que eu tava vendo. E aí eu vou ficar tipo assim, meu Deus! Aí na hora que vai ver, daquele feiticeiro mó bizarro, que você assim. Ai, que horror, velho. Eu ia ficar muito constrangido. Eu ia estar morto, né? Que ia ficar Não, aí pensando. você É, lá vendo seu corpo lá e desesperado, tipo, É, querendo tentando voltar. ai, alterar a realidade. Nossa senhora, sabe? Que horror. Eu- eu acho que esse não é um medo bobo, não. Não é mesmo, não. Agora eu acho que eu desbloqueei esse medo. É, eu não acho que é bobo, não. Não, mas eu cago muito rápido, então não dá nem tempo de morrer. Não é nem medo de morrer. Às vezes, tipo, só de você passar mal no banheiro e ter que ser socorrido lá dentro, já é uma cena assim. É, é verdade, é bem bizarro. Minha tia sempre fala que ela sai com calcinha bonita pra quando acontecer alguma coisa na rua Hum, e ela tiver que ser resgatada, ela tá bem vestida. nossa senhora. Próximo. Ai, Diego, que ódio. É, tá. Nossa, tem uma aqui que eu acho que tem algumas pessoas que têm esse medo. Ablutofobia. Medo de tomar banho. Nossa, tem gente que Ai, tem uma tem. querida da Church que é assim, ó. Nossa, Eu Eu não conheço umas citei queridas. nomes, se a carapuça É, civil, eu, hein? misericórdia. É exatamente. quem eu tô pensando que é? Uhum. Aham. Ah, Mulher, não tem ah, outra querida que é assim, não? qual é que é o nome dela? É. Cadu, olha.
Seu. Próximo medo é o afobia, que é medo de não ter medo pra chamar de seu. Olha que doideira. O quê? Medo de não ter medo. De não ter um medo. Olha como Eu, é. hein? Eu, E hein? eu quero ter isso aí. Não, não Hum. quero não. Eu entendi errado. Medo de não ter medo. Ué, não, ué. Ai, gente, eu sou muito burra pra entender isso aí. Eu não E quero ter isso, não, agora, porque eu tava falando com o Matt outro dia que quem morre cedo é quem não tem medo das coisas. A gente que é medroso não morre por bobeira, não. mas o medo impede a gente Não não fazer é. muita merda. Mas igual esse povo corajoso, sei lá, de pular na água, de lugar arriscado, de fazer não sei o quê, de esporte e tal, eu É, prefiro ter medo. eu também. Não, mas eu acho que isso, na verdade, não é nem que eles não fazem, não têm medo. Eles têm medo, mas gostam. Igual a gente tá falando aqui do medo como se fosse uma coisa negativa. Mas eu, por exemplo, trazendo para esse mundinho de aventura, quando eu tenho medo e é relacionado a algum esporte, por exemplo, eu acho o medo uma delícia. Igual o meu sonho é pular de paraquedas. Eu Não. sei que eu vou morrer de medo. E se eu tiver medo, eu vou de novo, e vou de novo, e vou de novo. Tanto que isso me lembra, primeira vez que eu fui no Play City. Aí eu fui na montanha russa, e eu gritei minha mãe a montanha russa inteira. E eu falei assim: não quero saber, eu vou de novo. E fui de novo. E fui até perder o medo. E eu lembro que teve uma outra vez que eu fui num tobogã também, que eu falei assim: ah, pronto, sou claustrofóbico. Sou claustrofóbico. Adicção. Aí, porque chegava uma parte que ficava tudo escuro. E tá eu novamente chamando minha mãe. Enquanto eu não perdi o medo, eu não parei de ir. Mas é porque eu ainda gosto dessa sensação do medo, sabe? Da sensação de morte que você fala assim, mãe, eu vou morrer, que você grita ela desesperada. Uhum. Sim. Eu acho que é adrenalina. Isso é adrenalina? Não sei. É. Mas também é só nas 2 primeiras vezes, por exemplo. Quando eu vou no parque e eu repito o brinquedo mais de uma vez, chega uma hora que fica até entediante, porque você não sente aquela adrenalina na terceira vez, digamos assim. É, mas acho que no meu caso tem até uma questão de ego também, sabe? Eu falo assim, o que que é isso? Essa vagabunda não vai me deitar, não. Eu vou deitar ela e vou até eu não ter medo. E é Exatamente. isso. O medo te impulsiona, né? É. Quando você quer vencer ele, ele te impulsiona. Nossa, eu podia conseguir isso pra tudo na vida, né? Só pra coisa que não presta, pelo amor de Deus. Pra ir no parque. É. Coisa que não vai agregar em nada na minha vida. Ai. E qual é o outro, Igor? O último medo, eu vou perguntar ao Cadu se ele tem. Não entendi por que o Cadu, mas vai. Vamos ver. Chama penterofobia, que é o Medo de medo. pentelho. Não, é o medo da sogra. Não. Como é que é o nome? Penterofobia. Entendi, pentelho. Não, olha a descrição. Penterofobia, medo da sogra. Quase que você leu pentelofobia ali, hein? Por que será? Ela só anda com isso na cabeça? Mas respondendo a pergunta, não, gente, minha sogrinha é um amor. Isso vai Linda pro ar, Cadu? demais, queen demais. Hã? Isso vai pro ar? Vai. Que sogra. Você nem oficializou nada. Ô, desgraça, vai tomar no seu cu. Hablo mesmo. Ai, ai. E agora vamos pro quadro Colher de Chá, né? Para quem não sabe, Colher de Chá é o quadro onde a gente indica alguma coisa ou fala alguma coisa legal que a gente viu durante a semana e passa para vocês. Então, colher de chá de hoje vai ser dicas de coisas que dão medo. Qual sua dica, Cadu? Então, acho que pra você, que assim como eu, gosta dessa sensação do medo, apesar de nem sempre enfrentar ela, eu vou indicar hoje um quadro do podcast que é o Não Inviabilize, que é o Luz Acesa. O Luz Acesa é um quadro dentro desse podcast, onde elas costumam contar histórias de terror. Eu nunca sei se são histórias verdadeiras ou não, até porque são ouvintes que mandam, mas eu só sei que nem sempre eu consigo ouvir. Eu começo, dá um medinho e eu corro. Mas tem uns que eu escuto e fico, puta que pariu, o que que tá acontecendo? Que arrepia os pelos do pé à cabeça. E que eu acho tudo. Direto eu escuto os podcasts do Não Viabilize, do Luz Acesa, e eu fico assim, arrepiado. Eu sei que pode ter uns que talvez não sejam verdade, mas tem uns que me arrepiam e meu olho enche d'água, porque quando eu tô com medo, meu olho enche d'água e meu braço arrepia.
Mulher, o melhor de tudo de eu vendo isso e com medo é que eu sou ateu. E eu lá com medo de espírito, sabe? E o seu, Igor? Então, minha indicação vai ser um quadro novo da Lorelai Fox no YouTube, que chama Arquivo Oculto. E aí ela fez uma série de vídeos contando, por exemplo, falando sobre o ET de Varginha, falando sobre serial killers, né? Sobre bruxas de Salem. Então é uma série muito legal. Então, para quem curte esse assunto, fica com aquela coisinha assim meio assombrada, ou um pouquinho dessa questão de teorias da conspiração, assim, eu indico. E é muito legal de assistir. E você, Di? Então, vou indicar. Vai ser meio modinha, né? Digamos assim. Mas a A24, produtora de filmes indies, tem vários filmes maravilhosos de terror. Muitos com notas altíssimas. Segundo eu. Tem X, tem Midsommar, tem Hereditário. Gente, Hereditário é um dos melhores filmes de terror da década, juro. Tem The Witch também, que é um dos melhores filmes de terror. E são filmes. The Witch, então, é um terror muito psicológico. Se você vê, assim. Se você vê prestando atenção, acho que bate um medo sem nem acontecer nada. A dica de hoje é essa. Vamos assistir. Eu já tô até aqui pesquisando pra assistir, ó. E é isso, gente. Então não esquece de compartilhar esse episódio, dá 5 estrelinhas, comenta aí, manda pros amigos, escuta de novo. Na hora de dormir, coloca lá, não precisa nem de ouvir, só coloca lá no volume mínimo, deixa lá tocando. E se não fizer nada disso, significa que você votou no Bolsonaro e que você quer que o golpe role, viu? A gente tá acompanhando. Então manda pra todo mundo esse trem aí, porque senão você é bolsominion, hein? Se liguem. Se liguem. Então é isso, gente. Por hoje é só. Para todas as medrosas ouvintes, um beijo. E não tenham medo de compartilhar esse episódio com os amigos. E é isso. E faça É o isso, L. gente. Tchau. Faça o L, gente, pelo amor de Deus. Tchau. Tchau, Tchau. tchau, gente. Até a próxima. Até. Aí vai aparecer uma galinha, tipo, pequenininha, correndo de tênis e mochila. Gente, eu já chorei assistindo o vídeo assim. Não Juro. vídeo seu, não, amiga. Correndo de tênis e mochila. Ela indo trabalhar. Ela indo trabalhar atrasada. Vai se fuder, desgraçado.